O Bruno viu uma parede coberta com uma estampa. Você pode ajudá-lo a identificar a imagem estranha e desbloquear a passagem para o próximo desafio? Aham, aqui está! O rapaz entrou na sala ao lado e caiu em uma piscina de 6 metros de profundidade. Ela estava vazia, mas em 5 minutos começaria a encher de água. Ele estava apavorado, pois nadava mal. Ao olhar ao redor, viu uma corda de 2 metros de comprimento no fundo. Também viu um barril de madeira de 1,20 m de largura e um cofre metálico de 1 metro de altura. O Bruno tinha 2 metros de altura. Você pode ajudá-lo a sair da piscina em segurança? Ele deve segurar no barril quando a água começar a subir. Isso vai ajudá-lo a se manter à tona e levá-lo à superfície. Ele saiu da piscina com sucesso, entrou na sala ao lado e viu essa estampa. Há um botão oculto entre as imagens. Você pode dizer onde? Está ali. O Bruno se viu em um lindo jardim. Ele precisava descobrir qual caminho levava à saída. Você já desvendou o enigma? Apenas o 5º caminho é livre de obstáculos. A porta ao lado tinha uma fechadura com uma combinação de 5 dígitos. O cara olhou ao redor em busca de algumas pistas e encontrou um pedaço de papel com 5 dígitos. 8, 1, 1, 6, 9. Mas o código estava errado. Ele começou a entrar em pânico. Mas então percebeu que a combinação não funcionava. E você? O jovem estava segurando o papel de cabeça para baixo. O código correto é 69118. Na sala ao lado, o rapaz encontrou 4 garotas e tinha que escolher uma guia, mas apenas uma delas era uma companhia segura. Você consegue adivinhar qual? A primeira garota não tem sombra, significa que é uma vampira. A terceira tem uma mordida de vampiro no pescoço. Isso significa que logo se transformará em uma vampira. A quarta tem cobras no cabelo, portanto a garota de número 2 é a melhor escolha. A garota levou o Bruno para uma sala de jantar. Ele encontrou 4 poções na mesa e deve escolher uma. Se fizer a escolha certa, poderá continuar a busca. A primeira poção poderia torná-lo invisível. A segunda lhe daria muita força. A terceira reduziria sua altura ao tamanho de um rato. E a quarta o deixaria da altura de um edifício. O efeito de cada poção dura apenas 3 minutos. Qual frasco ele escolheu para escapar? O terceiro. Há uma pequena porta no canto da sala. O Bruno encolheu. Dessa forma, conseguiu se espremer por ali e depois retornar à sua altura de sempre. O jovem entrou em um longo túnel subterrâneo. O alto-falante disse que ele tinha apenas 1 minuto para decidir por qual passagem optar. Um deslizamento de terra estava por vir, então era preciso escolher rapidamente. Havia um incêndio na primeira passagem e um cacto enorme na segunda, por onde era impossível passar sem ser espetado. E ratos venenosos o esperavam no terceiro túnel. O que você sugere? O primeiro túnel. O Bruno pode usar esse monte de areia para apagar o fogo. Na sala ao lado, o jovem viu este papel de parede. Sua tarefa era encontrar o local com um botão secreto. É um pouco diferente do resto da estampa. Você consegue vê-lo? Tome cuidado. Se ele pressionar a imagem errada, terá que permanecer ali para sempre. Ah, aqui está. E mais uma estampa aqui.
Você pode ajudar o Bruno a descobrir o desenho diferente. É este aqui. E que tal esta estampa? Isso mesmo, esta imagem é diferente. Alguma ideia de como resolver esta? Este cara não deveria estar aqui. E nesta, você consegue ver algum detalhe estranho? Aqui está. Para abrir a porta ao lado, Bruno teve que usar um código composto por 6 letras. Ele experimentou digitá-las, mas não funcionou. Você sabe o código correto? É panela. O Bruno se viu no início de um labirinto complicado. Você pode guiá-lo através dele? Aqui está o caminho. O jovem entrou na sala ao lado. A tarefa dele é adivinhar qual cabeça se encaixa na imagem. Você pode ajudar? É a segunda. Alguma ideia sobre qual cabeça se encaixa perfeitamente aqui? É a quarta. E esta imagem? Adivinhou? Também é a quarta. O Bruno tinha se ausentado há algum tempo. Durante esse período, alguém roubou seu laptop com um roteiro no qual ele estava trabalhando havia 5 anos. A polícia encontrou 3 suspeitos. O Beto disse: "O Bruno é meu melhor amigo, por que eu roubaria o laptop dele? Não sou um criminoso, passei o dia inteiro com a minha namorada." O João falou: "Eu nem sabia que o Bruno tinha comprado um laptop. De qualquer forma, fiquei em casa o dia todo." A Rosa afirmou: "Eu estava na casa dos meus pais o fim de semana inteiro. Voltei a 1 minuto." Quem mentiu? A Rosa. Ela disse que tinha acabado de chegar, mas é impossível fazer um fogo tão rápido. A sereia os deixou ir. Assim que eles chegaram à costa, viram chamas. O armazém da Bruna estava pegando fogo. Os moradores pegaram 3 suspeitos que estavam perto dali quando o incêndio começou. Mas a polícia não encontrou fósforos ou isqueiro em lugar nenhum. Você pode ajudar Suzy a entender quem é o criminoso? Ali está ele. Ele usou os óculos e os raios de sol para iniciar o fogo. Algum tempo depois, os dois conheceram uma elegante princesa. Ela estava chorando porque alguém havia roubado todas as suas joias e queria encontrar o ladrão imediatamente. O Alex interrogou os vizinhos. "Eu estava no andar de cima quando ouvi alguém entrar. Roubaram todo o dinheiro do meu cofre também", disse a senhorita Esqueleto. Outra vizinha, a senhora Monstro, falou que alguém havia levado embora seu vaso antigo de valor inestimável. A Suzy tinha certeza de que uma das mulheres estava mentindo. Afinal, ela havia escrito essa história. Mas o Alex não conseguia descobrir quem era a ladra. Você pode ajudá-lo? A senhorita Esqueleto. Ela disse que estava no andar de cima, mas a casa dela é térrea. Um elfo chamado Danilo aproximou-se da Suzy e pediu ajuda. Fazia 2 semanas que ele não via sua namorada, a Fiona, e temia que algo terrível pudesse ter acontecido com ela. Então a escritora e o personagem foram até o endereço dado pelo elfo. A Fiona tinha uma loja fofa de artigos mágicos. E os moradores locais disseram que havia um quarto secreto para rituais de magia negra no porão do estabelecimento. Você consegue ver alguma pista ou porta secreta? Esta pintura na parede está pendurada reta.
mas há arranhões na parede, como se alguém tivesse mexido no quadro várias vezes. A Suzy e o Alex moveram a pintura também, e isso abriu uma porta secreta. Eles desceram e encontraram um quarto. Então, examinaram as ferramentas mágicas da Fiona e as anotações, e descobriram que ela estava trabalhando em uma receita para uma poção da imortalidade. O último registro foi: "Hoje vou testar minha poção em mim mesma." Os dois viram uma porta suspeita com uma enorme fechadura na parte de trás do laboratório. O Alex arrombou a porta e eles viram a Fiona sentada em uma cadeira, inconsciente. Ela estava segurando uma garrafa vazia. O que aconteceu ali? A Fiona falhou em seu experimento? Ou alguém a ajudou? Alguém definitivamente esteve ali. Se Fiona tivesse simplesmente desmaiado, não teria conseguido trancar a porta. O Alex levou a garota para um hospital e notou 3 pessoas no corredor, mas algo parecia um pouco estranho para ele. O quê? O kit de primeiros socorros deste médico tem a imagem errada. O Alex confessou para Suzy que gostava dela e a convidou para sair. Então eles foram a uma casa de shows local. De repente, viram um pianista deitado inconsciente no palco, segurando um bilhete na mão. A polícia interrogou imediatamente os suspeitos. O maestro disse que estava conversando com jornalistas na sua sala. O zelador falou que estava limpando o saguão. E o flautista estava ensaiando para o concerto. Quem é o culpado? O flautista. Este bilhete é um enigma de rebus que diz: flauta. O casal foi a um show de mágica. O mágico afirmou que era capaz de ler a mente de qualquer um usando os dedos. A escritora não acreditou nele. "Eu posso provar", o mágico disse, e pediu 2 voluntários. A Suzy e uma garota chamada Ana foram até a frente do palco e escreveram seus pensamentos em 2 pedaços de papel. O homem pegou o primeiro e disse: "Prepare-se para ver magia de verdade. Alguém ama um cara chamado Marcos." E havia sido exatamente isso que a Ana pensou. Todos ficaram chocados e começaram a aplaudir. O mágico desenrolou o primeiro pedaço de papel e o colocou de lado. Então puxou o segundo e disse: "A Suzy não acredita na minha magia." E essa foi a resposta correta também. Mas a garota sabia que o ilusionista estava trapaceando. Como? A segunda voluntária era falsa. O mágico já sabia o que ela havia escrito. É por isso que ele disse a frase dela primeiro. Em seguida, desdobrou o pedaço de papel da Suzy, memorizou o texto e falou depois. O mágico ficou muito ofendido, então para se vingar chamou os acrobatas, que agarraram a Suzy e o Alex e os fizeram participar de um jogo assustador de sobrevivência. Os 2 tiveram que caminhar sobre uma ponte de vidro. Um passo em falso e cairiam onde leões famintos os esperavam. Mas se tivessem sucesso neste desafio, o Alex se tornaria uma pessoa real. Metade das placas de vidro que formavam a ponte era muito frágil, mas as demais eram muito resistentes. Como os 2 podem chegar ao outro lado e permanecer vivos? Eles precisam rastejar próximo ao meio da ponte, ao longo das vigas de metal. Na manhã seguinte, a Suzy acordou no quarto dela. Ela gritou: "Nossa, foi apenas um sonho." Mas não foi. Como a garota sabia? A camisa do Alex está pendurada na cadeira dela. Observe a imagem com atenção. Você sabe dizer qual dos detentos é rico? A primeira está costurando alguma coisa. Ela deve estar trabalhando como costureira e provavelmente não é rica. O cara ao lado está usando algumas joias, mas onde os prisioneiros estão, essas correntes de ouro não significam muito. E o terceiro está lendo tranquilamente, sem atrapalhar ninguém. Isso sim é um comportamento típico dos ricos. Eles geralmente não chamam a atenção, principalmente dentro de uma cela. Ainda era novembro, mas a Jasmine já tinha praticamente reprovado na escola. Então sua mãe, a Laura, a deixou de castigo até que conseguisse melhorar as notas. A Laura trabalhava em turnos e precisou sair para o trabalho. No dia seguinte, quando chegou em casa, percebeu que a Jasmine tinha saído na noite anterior para ir a uma festa. Como a mãe descobriu?
Está ventando muito na cidade. O carro está estacionado debaixo de uma árvore, mas apesar dos outros veículos estarem cobertos por folhas, o dela não está. Isso significa que a garota acabou de voltar de uma noitada fora de casa. A Vera estava andando sem rumo por uma mata quando se deparou com uma mansão grande e assustadora. Quando entrou, a porta se fechou com força e ela ficou trancada lá dentro. Era a residência de um velho mágico que odiava que estranhos o visitassem. Pouco depois, a Vera viu 3 bebidas sobre uma mesa. A amarela lhe possibilitaria viver um mês sem água ou comida. A roxa a deixaria do tamanho de um dedo indicador durante 1 hora. E a azul a concederia a força de um leão durante meia hora. Qual dessas bebidas ela deve tomar? A roxa. Ela vai ficar pequenina e poderá escapar da mansão pela portinhola do gato. A Gisele estava passeando por uma floresta, mas acabou se perdendo. Pouco depois, a garota encontrou a casa da bruxa. Entrou, fez um carinho na cabeça do gato e pediu que a mulher a levasse para casa. A bruxa tinha acabado de comprar um notebook novo e criado uma senha de 3 dígitos. Ela pediu para a Gisele adivinhar qual era. A garota tinha 4 palpites: 357, 902, 907 e 954. Obviamente, ela não acertou. Então, a bruxa deu uma dica. Cada um dos palpites da Gisele tinha um dígito correto, que estava na posição certa também. Qual é a senha? O primeiro dígito não pode ser 9, então é o 3. Aí, o segundo e o terceiro dígitos não podem ser 5 e 7. Então, o segundo dígito só pode ser 0 e o terceiro 4, o que significa que o código é 304. A Sandra e a Elsa eram melhores amigas e queriam passar as férias de inverno juntas. Mas, infelizmente, a avó da Sandra adoeceu e a garota teve que ir para outra cidade para cuidar dela. A Elsa sentiu muita saudade da amiga e um dia passou em frente à casa dela, que estava supostamente vazia. Então a Elsa se deu conta de que a Sandra tinha mentido sobre a avó e que a amiga estava em casa. Como a garota descobriu? Veja, estava nevando naquele dia, mas não tem neve perto da casa da Sandra. Ou seja, ela deve estar lá. A Renata era uma professora de matemática e estava corrigindo as tarefas de casa de seus alunos. No meio do processo, se deparou com 2 folhas idênticas de lição. Ela se deu conta de que uma das alunas havia copiado o trabalho da outra, pois os erros eram os mesmos. A folha da direita é da Marcela e a da esquerda pertence à Bruna. Qual delas copiou o trabalho da outra? Veja, a Marcela se corrigiu algumas vezes, enquanto o trabalho da Bruna está impecável, sem erro algum, tirando os que a professora Renata apontou. Isso significa que a Marcela estava fazendo a lição sozinha, cometendo alguns erros aqui e ali. Mas o papel da Bruna está perfeito, porque ela apenas copiou as respostas da colega. Um dia, a Ivone convidou algumas pessoas para um jantar chique em sua mansão. Alguns adolescentes estavam correndo lá fora, explorando a casa. Quando a anfitriã foi ao porão, viu que a vitrine onde estava sua coleção de joias tinha quebrado. Uma garota, a Ana, confessou que ao jogar uma bola de beisebol, ela havia batido acidentalmente na vitrine, mas jurou que o vidro já estava danificado quando isso aconteceu. Será que a Ana está dizendo a verdade? O estrago que a Ana fez deve ser o da direita. Se a bola tivesse sido a primeira coisa a quebrar o vidro, as rachaduras se estenderiam até a moldura da vitrine. Mas elas só alcançaram as outras rachaduras, o que significa que a bola foi mesmo a segunda coisa a danificar a vitrine. Então sim, a Ana não mentiu. A Jussara estava trabalhando à noite. A filha dela, Virgínia, queria chamar uma amiga para dormir em sua casa, mas a Jussara não deixou, pois a garota tinha prova na manhã seguinte. Quando a mãe voltou para casa, percebeu que a amiga da filha havia dormido lá. Como ela descobriu?
Há 2 pratos e xícaras no quarto da Virgínia. Isso quer dizer que a garota não ficou sozinha em casa. De manhã, os músicos foram para a próxima cidade. Na estrada, viram um cara segurando um carrinho de mão. 1 minuto depois, viram mais um. O Bira disse: "Uau, esses caras são idênticos." Mas o André viu 2 diferenças. A Jéssica, por sua vez, encontrou 3. Qual deles está certo? A Jéssica. Estas são as diferenças entre os 2 homens. Um tempo depois, eles viram um casal de mochileiros na beira da estrada. E 5 minutos depois, avistaram um casal parecido. O André viu uma diferença. O Bira disse que havia 2 diferenças. E a Jéssica notou 3. Qual deles está certo? O Bira. A mochila deste cara é diferente, assim como o tênis da mulher também. Finalmente, a banda chegou em seu próximo destino. Eles viram uma linda casa no lado direito da rua. De repente, a Jéssica apontou para o lado esquerdo. Vejam, essa casa é igualzinha. Mas o Bira notou 3 diferenças. E o André tinha certeza de que havia 2 diferenças. Quem tem razão? O André. Ele estava dando uma olhada na sala de espetáculos da cidade quando alguém trancou a porta. Havia 3 portas de saída, mas todas eram perigosas. A primeira passagem era tão quente que era impossível passar por ela. A segunda era congelante, literalmente. E a terceira estava protegida por um aspirador robótico programado para perseguir humanos. Qual das passagens o André deve escolher? A terceira. O robô pode começar a persegui-lo, mas é só um robô de limpeza. Que dano ele poderia causar? A Jéssica quis entrar no estúdio de ensaio, mas a porta estava trancada. Havia um bilhete na parede com uma pista da senha. A garota era muito inteligente, então resolveu o enigma rapidinho e destravou a porta. Qual era o código? Multiplique o primeiro e o último número. Depois, multiplique o segundo e o terceiro. O código é 2516. Após arrasar no show, a banda finalmente foi para o camarim comer. O serviço de buffet havia preparado 2 mesas idênticas, cheias de pratos deliciosos. Você consegue identificar 4 diferenças entre essas 2 mesas? Aqui estão elas. Os integrantes da banda alugaram um apartamento bacana por uma noite. O Bira ficou enchendo a paciência deles durante todo o trajeto, deixando o André e a Jéssica irritados. Então, os 2 resolveram dar uma lição no amigo. Jogaram a chave do quarto dele dentro de um balde com água. A missão do cara era tirar a chave de lá sem encostar na água e sem usar nenhuma ferramenta. E não é que naquela mesma noite, o Bira dormiu em seu quarto? Como será que ele conseguiu? Ele colocou o balde sobre o fogo. Pouco depois, a água ferveu e o cara tirou a chave de lá. Espero que o rapaz tenha esperado ela esfriar primeiro. Uau! De manhã, os 3 amigos caíram na estrada de novo e chegaram à próxima cidade rapidinho. O gerente dos shows os levou para o estúdio de ensaio. Eles viram uma multidão de fãs perto da entrada. Todos queriam um autógrafo. Mas não havia apenas humanos lá. Você consegue identificar os zumbis entre estes fãs? Isso mesmo. Havia 3 zumbis em meio à multidão. Sobre este cara e esta moça aqui não há dúvidas. Mas este aqui, escondido em cima da árvore, também é um zumbi. Veja só os pés dele. Durante a apresentação, tudo escureceu. Alguém havia desligado as luzes do prédio inteiro. A polícia interrogou os suspeitos. A moça da limpeza disse que estava sentada em seu escritório, conversando no celular com a família. O eletricista falou: "Eu estava no banheiro do 3º andar quando tudo aconteceu." E o gerente do evento garantiu:
Este é um grande prejuízo financeiro para mim. Por que eu faria isso? Qual deles está mentindo? O eletricista, claro. Olhe só para a parede. Ele está mesmo no 3º andar. Mas tem uma placa na porta do banheiro que diz que o local está fechado para reforma durante 2 semanas. O André se perdeu no camarim. Então, encontrou 4 portas que levavam para fora da sala de espetáculos. Mas todas as passagens pareciam suspeitas. Um monstro faminto estava escondido atrás da primeira porta. Um fogo estava queimando atrás da segunda. A 3ª passagem estava cheia de gás venenoso. E havia uma sala sem janelas atrás da 4ª porta. Será que o André conseguirá sair dali? Ele pode passar pela 4ª porta. Não há janelas lá, mas ninguém disse que não havia porta. Após o último show, o André finalmente criou coragem e convidou a Jéssica para sair. Ela foi para a casa dele e eles viram um filme. Depois tiveram uma longa conversa. A Jéssica contou muitas coisas sobre seu passado e também falou sobre seus planos para o futuro. O André foi para a cozinha para preparar um lanche. Quando voltou para a sala, viu 2 mulheres idênticas. As 2 afirmavam ser a Jéssica verdadeira. Como o André conseguirá descobrir qual delas é sua namorada? Ele deve perguntar para cada uma sobre o que eles estavam falando mais cedo. A caneta é mais forte que a espada. E os emojis são mais fortes que a caneta. Ou, como diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vamos adiante. Cachorro que late não morde. Músicas. E aí, descobriu? Essa é do folclore. O sapo não lava o pé. Você já ficou carente como o Bruno? Ou quem sabe perdeu a chave de casa como o Marrone? Dormi na praça de Bruno e Marrone. Na rua, na chuva, na fazenda, de Kid Abelha. É doce e viaja? Trem Bala, de Ana Vilela. E esse aqui? Pintinho amarelinho. Azul da Cor do Mar, de Tim Maia. E que tal mais algumas músicas atemporais? Trem das 11, de Adoniran Barbosa. O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco. É Proibido Fumar, de Roberto Carlos. Mas temos outras rodadas, então aqui está a finaleira do Departamento de Músicas. Andar com Fé, de Gilberto Gil. E tá na hora da terceira rodada. Você sabe quais são as capitais dos estados brasileiros? E qual o estado? Essa é fácil. Palmas, Tocantins. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vitória, Espírito Santo. Maceió, Alagoas. E como está sua performance nessa etapa? São Luís, Maranhão. Quarta rodada, filmes.
O Senhor dos Anéis. Tubarão. Os Caça-Fantasmas. O Diabo Veste Prada. O Bom Dinossauro. Ah, esse foi difícil? Divertidamente. Mary Poppins. Música do Coração. Laranja Mecânica. Thor. Frozen. Você contou? 11 Homens e um Segredo. Alice no País das Maravilhas. Hulk. O Discurso do Rei. Planeta dos Macacos. A Vida de Pi. Free Willy. O Chris e o William estão se preparando para o dia. Qual deles não mora sozinho? O William está escovando os dentes, mas tem mais uma escova no banheiro. Ela certamente pertence a outra pessoa. Então eu diria que ele não mora sozinho. Agora observe estas imagens do Felipe e do Kaique. Um deles mora com a namorada. Você sabe dizer qual? Tem um par de sapatos de salto alto e um vestido no guarda-roupas do Felipe. Ele certamente tem uma namorada. Veja os quartos da Luana e da Evelyn. Uma delas tem uma irmã que dorme no mesmo cômodo. Qual? Tem uma cama beliche no quarto da Luna. Uma das camas só pode ser da irmã. Um destes caras tem um gato. Você sabe dizer qual deles? O da direita. Veja, tem um arranhão na parte inferior da parede. Agora, vou mostrar algumas imagens, uma a uma. Sua missão é encontrar o que está errado nelas. Pronto? Aqui está a primeira. O sol está brilhando, mas os camelos não têm sombra. Aqui está a próxima. O que tem de errado nela? Veja, a bandeira no topo do prédio e a árvore que está ali embaixo. Parece que o vento está soprando em direções diferentes. Isso é impossível. Esta aqui é bastante simples. E aí, o que me diz? O reflexo no espelho está errado. Preste atenção aos pequenos detalhes. O que não está certo aqui?
O ônibus escolar não tem porta. Tem alguma coisa errada nesta imagem. O que é? Veja o relógio. No inverno, o pôr do sol não pode acontecer nesse horário. A Gisele estava passeando pela floresta e se perdeu. Mas, como sempre, encontrou a casa da bruxa e entrou para pedir ajuda. A bruxa e o gato tinham um convidado. O neto dela foi lhes fazer uma visita. Ele já tinha ouvido falar da Gisele e sobre sua habilidade em resolver enigmas. Então, também propôs um para a garota. Ele pegou uma camiseta e a cortou, fazendo 2 furos. A pergunta é, quantos furos a camiseta tem agora? 8. Com os 2 cortados de um lado para o outro. Há 2 de cada lado. 4 no total. Além deles, há 2 para braços, um para a cabeça e outro na base da camiseta. Todos os dias, a Kátia come uma maçã no caminho para o trabalho. Um dia, a garota viu uma mulher vendendo flores. A florista entregou um buquê para um homem e disse: sanduíche de atum. No dia seguinte, ela falou: iogurte, para outra pessoa. E no terceiro dia, a palavra foi: ovos. A Kátia ficou curiosa e se aproximou da mulher para comprar algumas flores. A florista disse: maçã. Qual era a estranha habilidade dela? A mulher sempre sabia a última coisa que seu cliente havia comido. O Sérgio estava afim de uma garota novata da sua sala. Finalmente, ele criou coragem e a chamou para sair. Para impressioná-la, diz que havia participado de um programa de treinamento secreto e que havia visitado a Lua, e tinha até uma foto. A jovem olhou para a foto, mas não acreditou no Sérgio. Por quê? Na foto, ele está em pé sobre a superfície da Lua, e mesmo assim, tem outra Lua no plano de fundo, o que é impossível. O Sérgio pode até ser bom no Photoshop, mas não prestou atenção nos detalhes. Uma senhora idosa, rica e muito conhecida, a Estela, vivia sozinha há muitos anos. E tinha uma mania interessante. Toda vez que alguém tocava a campainha, ela não abria a porta sem antes vestir seu casaco e chapéu. Por que será, hein? Ela não sabia quem estava do outro lado da porta. Se gostasse da pessoa, dizia que tinha acabado de chegar e a convidava para entrar. Se fosse alguém com quem ela não queria falar, dizia que estava de saída. A Jordana adorava música, então colocou sua filha Giovana em uma escola de música. A mulher fazia a menina tocar todo santo dia. Uma vez, a mulher precisou fazer uma viagem de negócios e ficaria fora de casa por 2 semanas. Então, pediu à filha para praticar todos os dias e a menina concordou. Quando a Jordana voltou, 2 semanas depois, percebeu que a garota não havia cumprido o prometido. Como ela soube disso? O piano está cheio de poeira, o que significa que fazia um bom tempo que a garota não o abria.